Fala pessoal, mais um MansaCast e a ConvapCast, mais uma vez aqui na Constru Vale 2025. Meu amigo Fabiano Moura aqui, mais um podcast aqui. E a gente vai mostrar para vocês aqui, falar sobre a pesquisa, né, que foi feita aqui pela Luana Drummond e Nicolas Marcondes César. Bem-vindos! Boa tarde, pessoal. Obrigado, prazer enorme estar com vocês aqui. Muito feliz de estar em mais uma Constru Vale. Oportunidade, né, junto com a Luana, de apresentar a nossa pesquisa imobiliária da Convap. Esse ano com várias novidades positivas, sem querer dar spoiler aqui, mas Jacareí trazendo boas surpresas, Caraguatatuba também mostrando um mercado bastante abrangente. São José dos Campos, como sempre, né, dominando o mercado imobiliário do Vale, então tem muita coisa legal para a gente poder olhar na pesquisa e com certeza foi um prazer participar de tudo isso de novo. Boa tarde, pessoal. Prazerzaço estar aqui com vocês. Hoje realmente foi um dia muito especial aí para nós, né? A gente está aqui na Constru Vale, esse evento tão lindo, né? Tão importante para o nosso mercado. Sim. E realmente a gente trouxe indicadores que eu acredito que vai ser de grande relevância aí para quem incorpora, para quem constrói e até para o público final também, né? Eu acredito que tem muita coisa ali que dá para a gente explorar. Baseado, eu sei que vocês no ano passado fizeram a mesma pesquisa, né? Então, imagino que no ano passado deve ter tido mais dificuldade para alavancar a primeira pesquisa ali. Este ano vocês já seguiram a mesma linha ou como é que foi para fazer essa pesquisa? Na realidade, a nossa pesquisa, até falando um pouco da metodologia, né, Sim. Lu? A gente trabalha em cima dos dados dos associados da Convap. Então é um trabalho de parceria mesmo, né? De pedir esses dados, de receber, de tratar esses dados, de cuidar desses dados também, porque é muito importante, claro, né? Todo o trabalho de compliance, de sigilo ali que existe do nosso lado aqui como responsáveis pela pesquisa. Mas sim, é um trabalho de formiguinha que a gente começa mostrando, captando os dados que a gente pode, tentando trazer valor a partir deles e, através da pesquisa, uma após a outra, trazendo mais participantes, né? Porque querem, claro, contribuir, porque querem ver os seus números ali refletidos na pesquisa. Então, trabalho de formiguinha, às vezes árduo, a gente fica no pé de muita gente, me ajuda ali, manda um WhatsApp, liga, mas no final dá tudo certo e a Convap tem realmente esse espírito colaborativo. Acho que está todo mundo querendo ajudar, porque todo mundo entende que no final do dia quem ganha é o mercado, quem ganha são as incorporadoras, são os participantes, são os clientes que podem tomar melhores decisões para comprar, para alugar, para investir o seu dinheiro no mercado imobiliário. Então, acho que é realmente um trabalho de formiguinha, mas que acho que através da pesquisa, do trabalho muito árduo da Luana e um pouquinho meu, a gente vai convencendo a turma a cada vez mais agregar aqui. É um padrão que vocês distribuem ou a Convap já faz isso, eu não tenho esse conhecimento, né? Para fazer esse levantamento? Sim, sim. A gente tem uma planilha padrão, eles preenchem. Inclusive, a gente até mudou um pouquinho o modelo de planilha, né? Porque a gente queria coletar esses dados de uma maneira mais assertiva. Então, a gente sugeriu algumas mudanças, né? E, normalmente, a gente envia essa planilha, é feito o preenchimento e, com isso, a gente vai tratar esses dados. Certo. Então, assim, nós fizemos no primeiro semestre, né? De 2025. Agora estamos fazendo no segundo semestre. Nesse segundo semestre, a gente teve um período um pouquinho mais curto ali para poder coletar os dados, mas a gente sempre tem ali o período de enviar, receber, tratar os dados, analisar, reunir uma vez, reunir duas vezes, repassar a apresentação. Imagino, né? Deve ser passa, repassa. Falta uma pessoa ali, que você a falou, gente né? liga, Você manda um WhatsApp ali. Liga para perguntar. Me ajuda aí que você vai pra fora. Quando um representante da empresa não atende, aí manda pro sócio Isso, manda pra manda pro amigo, manda pro gerente, Fabiano, pede ajuda pra Maria Rita. Sim. Puxa a orelha de cá, de lá. É isso aí. Mas é legal, eu acho que a pesquisa ela é muito importante, não só pro empreendedor que está querendo ver o que ele vai construir, qual é o próximo projeto, mas também eu acho que é muito legal para aquele que é investidor, para aquele que está consumindo, ter uma noção, né, para onde que o mercado está indo, para ele poder ser mais assertivo na hora de comprar o imóvel também, né? Então a pesquisa ela é não só para nós como construtores e incorporadores, mas também para o mercado como um todo, ela é importante para essa orientação, né? Para onde que o mercado mais está, o valor de metro quadrado, se ele está ali consumindo dentro daquele mercado. Eu acho que seria legal a gente passar por essa pesquisa de uma maneira sintetizada para entender um pouco
do mercado mesmo, né? Porque a gente tem aí, com certeza, telespectadores aí que estão assistindo a gente, que não são da área tão técnica assim, então acho que precisa de uma visão um pouco mais simples, né, da gente poder debater isso com eles. Então, Sim. vamos debater um pouquinho de São José. Então, acho que a gente pode falar sobre São José, Jacareí e Caraguá, né, que são as 3 cidades que se destacaram mais aí nos números, né? VGV, isso. Até um ponto pegando esse gancho, né? Nós fazemos uma pesquisa que ela abrange várias cidades. Sim. Então, pode ser que na próxima entre uma outra cidade com certeza, com uma relevância. Como que a gente filtra isso? Através da quantidade de empreendimentos que nós temos em cada cidade e também através da quantidade que a gente tem. Então, assim, por exemplo, São José hoje concentra 53% desses empreendimentos, os 51 que foram mapeados. Em termos de VGV, mais de 60%. Então, quer dizer, tanto em termos de quantidade quanto em termos de VGV, São José realmente está ali no topo dessa lista. E quando a gente avalia também o VGV disponível, pelo fato de ter novos lançamentos, né, São José também está ali no primeiro lugar. Então, nós fizemos basicamente São José, Caraguá e Jacareí utilizando esse filtro para entender onde está concentrado mais esses empreendimentos e também em termos de valor também a relevância de cada um. Bacana. Tá? E basicamente isso. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de São José, um indicador que é bem interessante, a gente explora muito, ele está até no começo da apresentação, é essa oferta por número de dormitórios. Então, é importante também falar que a coleta do dado, ela é feita seguindo o nome do empreendimento, a quantidade de unidades, a tipologia, então se é 2, 3, 4, um dormitório também, mas isso tudo a gente utiliza para transformar em indicador, né? Então, assim, basicamente a empresa me fornece os indicadores de unidades, o que está vendido, o que não está, e a quantidade de dormitórios. Todo o trabalho depois de classificação a gente acaba fazendo, né, Nicolas? Para poder realmente entender onde que está cada coisa. Em São José, por exemplo, quando a gente analisa ali em relação a número de dormitórios, 2 e 3 dormitórios têm uma relevância bem grande dentro desse montante. E falando que a gente está mapeando mais de 4.500 unidades também, né? Eu acho que essa questão do 2, 3 dormitório, ela é por 2 motivos, vocês não concordam? Eu acho que é a questão do valor, né, do investimento, que a pessoa está dentro do seu budget de investimento, e também das necessidades de hoje em dia mesmo, né? As famílias que estão menores, etc. Então, e também, naturalmente, as pessoas buscam morar mais perto do local que trabalha. Então, geralmente, essa é mais qualidade de vida. Então, é um equilíbrio aí, né? Que se tem nessa pesquisa também, eu acho, né? De entender um pouco essa pesquisa, do porquê do 3 e 2 dormitórios. De né? maneira geral, acho que o produto de 2, 3 dormitórios, ele acaba sendo mais coringa, vamos dizer assim. Acho que ele abocanha uma fatia maior do mercado, porque ele é mais versátil. Maior, né? Exato. 2 dormitórios você consegue colocar desde vamos dizer, um casal solteiro, ou até um solteiro que queira investir, ter um quarto adicional para uma visita, para eventualmente até ampliar home office, fazer outros usos. Locação, né? O 3 dormitórios você consegue colocar ali uma família, eventualmente uma família pequena, uma família que está em construção. Quando a gente olha para o 4 dormitórios e 5 dormitórios, a gente vê que normalmente acaba indo ali para investimento, padrão estúdio, eventualmente, claro, para pessoas que moram sozinhas ou vivem sozinhas. Uma linha mais Airbnb, vamos dizer assim. Uma linha mais Airbnb, né? Exato. Um investimento imobiliário, que aí você vai ter um ticket menor, né? Você tem uma área menor, consequentemente você tem um ticket nominal menor, e o 4, 5 dormitórios normalmente estão alinhados com produtos de mais alto padrão, né? Apartamentos de metragem maior, consequentemente maior ticket. Inclusive, acho que esse foi um dos grandes pontos, né, que a gente conseguiu observar quando a gente compara a pesquisa desse ano, né, que eu falo, segundo semestre de 2025, contra de um ano atrás, segundo semestre de 2024, uma das coisas que me chamou muito a atenção, até comentava na nossa apresentação, que São José reduziu a relevância dos seus 4 e 5 dormitórios. No ano passado, 35% do VGV em lançamento era de 4 e 5 dormitórios. Hoje a gente pode ver que a gente está na faixa ali dos 14%. Então, menos do que cortou pela metade, né? Cortou pela metade o tamanho da relevância desse produto no mercado de São José. Por quê? Porque a gente vê uma mudança de perfil do ano contra ano. E você também não acha, Nicolas, que a pessoa que investe num apartamento de 4 e 5 dormitórios,
pela quantidade de oferta também que nós temos de loteamento, que as pessoas constroem suas casas, Exato. também tem uma mudança de tipologia, né? A pessoa, Perfeito. talvez uma pessoa que possa investir aí seus 2, 3 milhões de reais, talvez prefira ir para uma casa, né? Porque tem um outro perfil de consumo. Também tem um pouco disso, né? Então, ele tem uma mobilidade social muito mais fácil, né? A pessoa que pode investir 3, 4 milhões, naturalmente ela tem uma mobilidade de comprar mais fácil, ela pode ir para um loteamento, construir sua própria casa. Porque São José se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Com certeza. Em relação às oportunidades em loteamento, né? De alto Com padrão. certeza. Então eu acho que um Vejo pouco da bastante. leitura que eu faço, não sei se eu estou enganado, Com certeza. talvez seja essa possibilidade Com certeza. de mudança aí de comportamento de consumo, né? Talvez. Certamente, assim, é como você falou, ele tem uma mobilidade social maior, porque quem quer investir ou consegue investir ali, como a gente está mostrando aqui na pesquisa, o 4 dormitórios em São José está saindo a um ticket médio aproximadamente de 1,9 milhões. Esse número também, fazendo paralelo com o ano passado, superava os 3 milhões e meio. Então é uma pessoa que tem uma mobilidade, ela pode comprar o terreno e construir uma casa, ela pode comprar uma casa pronta, ela tem essa mobilidade. O apartamento de 2 e 3, por estar no ticket inferior, eventualmente pela localização, você não vai encontrar você não vai conseguir uma casa na você não vai mesma conseguir um localização. loteamento com segurança 24 horas no Aquário. Exato, então é um produto que acaba ficando meio sem paralelo. E aí o mercado vai se ajeitando, né? As oportunidades vão sendo encontradas dentro desses produtos, mas como falava, em São José a gente notou um pouco dessa mudança de padrão. A gente está bem dominado por 2 e 3 dormitórios e o 3 dormitórios reduziu de tamanho. No ano passado ele tinha um tamanho médio em torno de 120 metros quadrados, agora a gente encontrou 88 metros quadrados. Então a cidade vai se ajeitando, a oferta vai se acomodando, os empreendimentos de maior tamanho vieram no passado, foram absorvidos, agora a gente está com esses produtos menores. E como sempre, né, o mercado vai se regulando em função da demanda que a gente encontra dos compradores. Legal, bacana. E o que é legal também falar é que São José realmente tem uma variedade muito grande, né, de tipos de empreendimento. Então, assim, quando a gente fala da questão de morar em casa, morar em apartamento, eu conheço muita gente que prefere ainda morar em apartamento por conta de segurança. Mas, independentemente disso, você tem um acesso a padrões distintos, a valores diferentes que cabem em todo o bolso, né? Diferente das outras regiões, que é mais direcionado para um padrão específico. Apesar que Caraguatatuba, esse ano, também acabou sendo uma surpresa para nós, porque também é uma cidade que está demonstrando ter tipos de empreendimentos diferentes também, né? Caraguatatuba é o segundo imóvel, né? Uma casa de praia. Tem outra, né? É um outro tipo de imóvel. Caraguá é uma cidade que tem 140 mil habitantes, mais ou menos, mas tem um fluxo anual de 2 milhões e meio de pessoas. Então são 2 milhões. O litoral de São Paulo é muito forte, né? Então você fala, é uma cidade que cresce 150% durante períodos do ano, e Caraguá, em especial, diferente um pouquinho de outras cidades, a Caraguá, além do turismo de praia, né, que a gente chama, que é o turismo de verão, Caraguá se tornou referência de turismo de negócio, porque como ela é a capital do litoral ali, muitas pessoas vão para o litoral para negócio, né, que tem ali Porto São Sebastião, tem toda essa situação. Então por isso Caraguá é uma cidade que o ano inteiro ela tá de alguma maneira cheia, vamos falar assim, lógico, né? Não dá para comparar com o verão sempre é o pico. É a maior cidade Caraguá ali do litoral. Por isso que talvez eu acho que essa pesquisa, Caraguá apareceu no mapa da pesquisa também por esse motivo. Eu acho que Caraguá tem essa pungência econômica, além da segunda residência, aí também do turismo de negócio, né? Então é muita gente que passa pela cidade, né? Sim. E então uma qualidade de vida, e Caraguá hoje ela se consolidou também como uma cidade de qualidade de vida muito, muito boa para a terceira idade, né? Para a melhor idade. Então também tem muita gente que acaba passando uma boa temporada do ano em Caraguá, né? A pessoa compra um apartamento e acaba ficando, de vez passar o ano, que não acontece, mas fica 6 meses, assim, picados, né? Vai uma semana, volta, vai outra semana. Então, Caraguá tem essa característica, talvez tenha essa leitura também. De fato, Caraguá para nós é uma análise bem particular mesmo, né? Porque Caraguá, como você bem falou, é uma cidade de 140 mil habitantes, mas que tem um fluxo de passantes enorme ao longo do ano, tem o perfil de veraneio, então a pessoa que quer comprar ali uma segunda moradia, que pode ter a sua residência principal no Vale ou até fora do Vale, São Paulo, Campinas e por aí vai. E no final do dia você tem também o crescimento
natural de Caraguá, o crescimento Sim. vegetativo, vamos Sim. dizer assim, de Caraguá. Então, em Caraguá você encontra desde o Minha Casa Minha Vida faixa 1 até o super luxo. Inclusive, quando você olha para os empreendimentos de maior tamanho, apartamentos de 4, 5 dormitórios, os maiores tickets de metro quadrado estão hoje na nossa pesquisa em Caraguá. Mais Isso em é São porque José, né? mais em São José. Em porque relação o a super luxo, apartamentos, estamos em dizendo. relação a apartamentos. E até estava fazendo essa conta, até nem comentei na apresentação, mas quando você faz uma análise de VGV sobre tamanho da população, você vai ver que São José e Caraguá estão muito parecidos. Você tem ali em torno de 500 milhões de VGV, 400 e pouquinhos milhões de VGV para cada 100 mil habitantes. PIB per capita, O vamos dizer. PIB, o VGV per capita, vamos colocar assim. Boa, São VGV José per e capita. Caraguá estão muito parecidos. Que legal. Né? Porque Caraguá tem 140 mil habitantes com 550 milhões de VGV. São José tem em torno de 700 mil habitantes com 3 bilhões de VGV. Se dividir, vai dar em torno de 400 e pouquinho milhões de VGV por 100 mil habitantes. Jacareí, aí você já tem em torno de 700 mil habitantes para 240 mil. Então ali cai para em torno de 300 e pouquinho milhões para cada 100 mil habitantes. Então isso chama atenção, porque a gente está falando de um poder econômico por habitante parecido de Caraguá para São José, claro. Guardado se você salva, São José tem outro perfil de público, Caraguá, como a gente está falando aqui, é outro perfil, mas você vê a pujança do Vale, assim, quando você olha, Vale e Litoral Norte, claro, você vê investimento indo para todo lado, com perfis diferentes, e tem espaço para todo mundo, né? Para quem quer desenvolver ali um produto voltado para o veraneio, voltado para o turismo, como quem quer desenvolver para o morador final, para o investidor imobiliário que quer trabalhar ali um Airbnb da vida, como é o caso ali que a gente estava falando de um dormitório em São José dos Campos. Então, acho que tem espaço para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo e dá para enxergar muito isso na pesquisa. Legal. E eu acho que a qualidade de vida, ela conta muito aí também, né? Como a gente estava falando, de morar próximo do trabalho, a questão da própria cidade ser uma cidade segura, né? Conhecida como cidade inteligente, pegando em São José, né? Por isso que tem tanta gente de fora aqui na região, não só em São José, né? Sim. Mas muito aqui em São José. Então, acho que essa questão da qualidade de vida também atrai o público final. Então, é um ponto importante, né? Porque eu, por exemplo, sou de fora, moro em São José e pretendo continuar em São José. Da mesma forma que eu gosto muito do litoral aqui de São Paulo, acredito que é um litoral diferente dos outros que a gente vê no país. E Jacareí, como uma grata surpresa, a gente está vendo que é uma região que também está tendo expansão, né? Você vê que foi um trabalho de mudança, das leis, né? Fazendo com que a cidade tenha segurança jurídica, já mudou até um pouco esse perfil aí do investimento na cidade, né, Nicolas? Tem uma ligação com isso também, né? Não, eu digo que é um reflexo, não um reflexo disso, né? Também ajuda, né? Acho que para o empreendedor, tanto para o empreendedor quanto para o investidor, vamos dizer, pessoa física, investir mal, a gente precisa de confiança, né? A gente precisa ter tranquilidade de que a regra não vai mudar no meio do jogo, de que o poder público também está do lado do poder privado, né? Da força privada aqui para poder fazer a cidade acontecer. E Jacareí tem passado por esse movimento. A gente vê uma gestão que trouxe aí um plano diretor que incentiva o investimento na cidade. O centro de Jacareí vai ter uma série de iniciativas buscando uma revitalização, buscando novos empreendimentos. Você vê na contrapartida outros bairros, posso citar aqui, por exemplo, o Vila Branca, que acho que é um caso emblemático, o bairro está crescendo demais, Incrível pegando como tá aquilo, né? muito preço. Você tem infraestrutura de comércio, de serviço super robusta e preço. Você tem demanda. Você tem gente saindo de São José para ir morar em Jacareí, que há tempos atrás talvez fosse uma contramão. Era difícil você ver os joséenses querendo ir morar em Jacareí, o fluxo contrário era bem verdadeiro, a pessoa sair de Jacareí e morar em São José, só que agora o Vila Branca, Jacareí em geral, tem infraestrutura, está se preparando para receber investimento e as coisas estão acontecendo. Né? Velocidade de vendas, como a gente mostrou também na pesquisa, Jacareí teve a melhor velocidade de vendas, o melhor VSO mensal da pesquisa, porque de fato está colhendo um pouco dos frutos de uma mudança que, claro, não é do dia para a noite, começa ali, claro, também no poder público, no apoio do poder público, mas passa pelo empreendedor também fazendo acontecer. Então, a gente está... Jacareí foi a grande novidade. E a característica entre São José e Jacareí, fora a questão de valores de metro quadrado, naturalmente uma cidade tem a sua diferença, mas a tipologia também, a quantidade de 2 dormitórios, 3 dormitórios, é parecido, né? O que você me diz em relação a... É parecido, de certa forma, é parecido ao mesmo tempo um pouco diferente, né? Assim, porque a gente tem predominância do 2 e 3 dormitórios em Jacareí, como tem em São José. Em Jacareí você já não encontra
o alto padrão e o que a gente chama de luxo e super luxo. A oferta está basicamente concentrada ali no padrão standard, médio, Minha Casa Minha Vida, né? E brincava que era, né, é parecido, mas não é, porque a concentração é parecida em termos percentuais, mas quando você olha, por exemplo, para 3 dormitórios em São José, o tamanho médio é em torno de 88 metros quadrados, Jacareí 64. Menor? 64, se não tiver enganado. 3 dormitórios? Né, Lu? Você tá Ou 3 dormitórios. Você falando que de 3 dormitórios em Jacareí é menor do que Ele é São menor José. que de São José, Isso então. é esses dados aqui, né? Exato. 63 metros quadrados. Errei por um. Talvez você sente também, claro, a gente Pra também tem que levar em 88. consideração, acho que o poder econômico de um Perfeito. morador de São José, naturalmente, provavelmente deva ser um pouco maior do que o poder econômico de Jacareí, como é qualquer cidade que é maior que a outra, né? São Paulo, etc. Tanto que eu não sei se é um mito ou não, mas dizem que São Paulo, o que nós produzimos em um ano aqui, São Paulo vende em 3 semanas. Sim. Não, Então, realmente tipo assim, não mercado, tem como, esse é. mercado, né? São- O tamanho olha, é... é uma coisa de maluco, né? E a Luana até falava na apresentação, né, Lu? Porque apesar de serem cidades muito próximas, Aham. são mundos diferentes. São, Assim, não com dá para você certeza. pegar um produto de São José dos Campos, Ctrl-C, Ctrl-V em Jacareí. Da mesma maneira que não dá para você pegar um produto de Jacareí, Ctrl-C, Ctrl-V em São José dos Campos. O perfil é outro, o público é outro, Sim. o preço é outro. Então, Talvez em termos de custo, né, fazendo um paralelo por uma viabilidade, né? Talvez o custo ali seja parecido. Então, vamos supor que eu tenho uma planta que foi desenvolvida e ela caberia em 2 terrenos. Vamos trazer uma realidade assim, Jacareí e São José. Pode ser que eu consiga, né, aproveitar o mesmo empreendimento em termos de custo. Mas quando a gente vem para a análise mercadológica, que é o que a gente traz na nossa pesquisa, Sim, perfeito. realmente existe uma diferença. Aham. Tanto em relação ao que o público procura, tanto em relação ao valor de venda que você consegue aplicar. Então, o valor do terreno, né, Nicolas, que é um Terreno outro ponto também, que Sim, a gente faz fala claro, com bastante. certeza. Então, o terreno em São José ele tem um valor, Tem a em dúvida. Jacareí ele tem um outro valor. Então, estrategicamente, eu acredito que cada incorporadora vai entender onde que se encaixa para ela, até em termos de fluxo de caixa, né? Sim, sim. Porque ela vai ter que entender como que o mercado funciona e ela vai tentar se adequar àquilo para ver onde que ela vai ter maior rentabilidade, né? Sim. Então, o Nicolas pode falar isso até muito bem, ele está hoje em São José com os empreendimentos lá, mas de fato, Jacareí me parece que vai ter mais novos lançamentos nos próximos anos, muito em função disso, né, por conta dessa questão aí da cidade estar realmente se desenvolvendo, né? nesse sentido, né, o que a gente percebe muito, o Jacareí também pega carona no preço de São José, né? Porque Sem dúvida. eu falo, a gente tem lançamentos em Jacareí, o que a gente ouve é muito assim, mas o preço agora está parecendo com o de São José. E eu falo, pô, gente, mas espera um pouquinho, porque São José, na escalada de preço que a gente vem vendo nos últimos 5 anos, pô, daqui a pouco esse patamar vai pular e Jacareí vai voltar a ficar barato. Aí a pessoa faz essa conta, putz, mas eu posso morar em Jacareí, eu vou estar 5, 10 minutos de carro e eu vou pagar um preço por hora mais acessível, a pessoa começa... E aí o mercado vai se regulando, isso começa a puxar preço em Jacareí e as coisas começam a encostar uma na E outra. tem 2 grandes investimentos viários de mobilidade Te ajudam demais. que São José e Jacareí ficaram uma cidade só agora, né? Nós temos a Via Oeste, praticamente ligou, né? nós temos a Via Oeste agora, que você sai ali você sai aqui do Colinas, está em Jacareí Você em tá 10 dentro do minutos. Vila Branca, E agora, centro de Jacareí. com as duplicações agora, estamos em obra, naturalmente é bagunçado assim, mas vamos falar daqui 3, 4 anos, essas obras todas concluídas das marginais, pronto, São José e Praticamente ligou Jacareí uma cidade a outra. já virou bairro, né? Exato. Já não tem, praticamente nem um o bairro, riozinho né? que separa mais vai aparecer, né? Exatamente. Então, assim, Inclusive é mais esses perto que investimentos alguns que vão- bairros da cidade. né? Não, Muito sim, mais não, perto. com certeza, não tenho dúvida. Então, assim, é mais fácil sair às vezes do Colina e chegar em Jacareí do que na Urbanova, às vezes, né? Isso. Dependendo do horário. verdade. Ou na É Vista verdade. Verde, É, na Motorama, Vista Verde lá nem se pro outro fale, lado. Então, assim, essas mobilidades, esses investimentos também viários que vão acontecendo, isso também vai assim, dando um contorno, dando Uniformidade ali. uma dinâmica nova no mercado também, né? Acho que isso daí também ajuda bastante, né, Lívia? E a gente vai sentindo essas... Com certeza. É. E é o que a Luana falava, assim, porque hoje, a nível de custo, eu sempre falo, bloco é bloco, areia é areia, concreto é sim. concreto. Não vai mudar muita coisa se você fizer no Vila Branca ou no Colinas, né? Estão ali um do lado do outro. Mas no final do dia, preço de terreno diferencia Faz muito. bastante E diferença. principalmente preço de venda do produto final, que eu comentava aqui E antes. velocidade, né?
São coisas que você tem, né? Porque vivemos o dinheiro no tempo aí também, né? Exato. Então, A gente tem que conseguir equilibrar esses três componentes, mas como eu falava, no final do dia o mercado se regula. O consumidor final, ele busca as oportunidades, então ele vai comparar. sim. Poxa, eu posso pagar 20% mais barato em um dado momento do tempo em Jacareí do que em São José, estando a 10, 15 minutos de distância. Poxa, eu vou para Jacareí. Não, o preço de Jacareí subiu. Ah, não, mas para mim faz mais sentido estar ali em São José, então eu vou para São José. Então a gente fica... É um ciclo virtuoso, né? As coisas vão se equilibrando, o mercado vai se adaptando, o cliente vai buscando a oportunidade onde ele encontra, e no final do dia acho que ganha o mercado de maneira geral. E as construtoras, quando as construtoras de renome, as construtoras que estão no mercado construindo, começam a aparecer nesses mercados, o mercado ganha confiança. Sim, total. Falo, Com certeza. não é com César, construindo em Jacareí, uma Porque construtora de deve estar referência. bom ali, né? Não, Se eles uma estão indo consultoria pra de lá, referência, vou tá pra batendo lá lá. Deixa também. a gente quietinho lá. E, inclusive, tem muitas construtoras que são de Jacareí e elas só empreendem por ali, né? É, natural. Então, natural. Tem a cultura ali, Isso, claro, tem a cultura tem carteira de cliente, cartão de investidor, Isso. acaba que é natural. regional, né? regional. Legal. Bom, de toda a pesquisa aí, a conclusão final de vocês aí para quem está assistindo, né? Para quem é empreendedor também, né? E, inclusive, mais uma pergunta embutida. Deve ter um amigo aí da Convap que deve dar uma ligada. Ô, Nicolas, Luana, pô, dá uma dica para mim, para qual lado o que é melhor? Para fazer uma pergunta, né? Ou não? No meu mundo isso é muito comum, porque... Você faz isso, né? Trabalho. Seu trabalho, né? Porque como eu trabalho com planejamento e controle, a gente está muito ligado nesse mundo, né? Poxa, Sim. é viável ou não é viável? E aí, quando a gente pensa em viabilidade, não é só custo, tem a parte de vendas também. Então, assim, eu falo que essa pesquisa, ela realmente é ouro. E a Convap fornece isso para os associados Você de maneira viu? gratuita. Ouro, hein? Opa! Sim, com certeza. Mas Maravilha. de fato porque Você imagina, tem como o Fabiano guia, falou. você tem um guia Sim. de É um guia. É um guia, né? orientação Um guia. total. Você tem, por exemplo, uma pessoa, um incorporador que está começando. Ele vai ter mais segurança se ele tiver indicadores reais. Então, eu falo assim, a gente pega na fonte, né? Sim. As informações. E a questão desse sistema colaborativo que a Convap acaba trazendo para todo mundo é muito legal. E também a gente protege esses dados, a gente tem todo o cuidado, né, na hora de tratar, na hora de analisar a informação. Então, assim, eu acredito que realmente traz um valor agregado. Mas no meu mercado, né, no meu setor aí, planejamento, Mais ainda, né? porque aí a gente precisa dar esse norte para o cliente. E, claro, para mim também é interessante entender. Já vem junto na dessa consultoria, então, maneira. né? Sim. Maravilha. O Lúcio vai se respondendo assim, falando de conclusão, eu e a Luana estava discutindo bastante isso hoje pela manhã. A minha leitura dessa pesquisa que a gente apresentou é que a gente tem um mercado muito pujante. Assim. Jacareí realmente foi uma surpresa, todos os nossos indicadores praticamente dobraram, número de unidades em lançamento, VGV em lançamento, estoque cresceu um pouquinho, mas porque tem lançamentos muito recentes, a gente mostrou bastante isso na pesquisa, então não significa unidades paradas, que a unidade acabou de chegar no mercado, então não deu tempo ainda do mercado naturalmente absorver essas unidades. Caraguá, como a gente falava aqui, tem um preço que está ganhando tração, está conseguindo colocar do Minha Casa Minha Vida ao super luxo. E São José dos Campos, como a Luana falou no começo, representa mais de 60% do VGV total da região, mais de 3 bilhões de lançamento. A gente está com mais de 13% a mais de unidades em lançamento do que a gente tinha um ano atrás. Então, 4.500, a gente tinha em torno de 4.050 unidades em lançamento no final do ano passado. Então, e que falo assim, eu sempre aprendi que o maior driver de mercado imobiliário era a taxa de juros. Beleza, Selic está 15%, você poderia falar, então o mercado vai dar uma travada. Mas o mercado está indo super bem, porque para mim, volta no que o Fabiano falou, é confiança. Né? O consumidor hoje ele sente confiança porque encontra aqui empresas de credibilidade que vão entregar o produto. Quem comprou ali atrás viu que o produto valorizou, então olha e fala, poxa, eu posso ganhar dinheiro aqui, eu posso alugar, isso aqui vai valorizar, a cidade está crescendo. No caso aqui de Jacareí, a cidade está se preparando para receber investimento, tem um novo plano diretor que é mais favorável. Então, quando a gente olha para tudo isso, você tem confiança, a pessoa sente que daqui a 1, 2, 5, 10 anos, ela vai ter feito um bom investimento, ela tem uma garantia de que, muito provavelmente, ela não vai perder o emprego, ela não vai perder a renda, taxa de desemprego hoje está na mínima histórica.
Então, quando você olha para tudo isso, a gente construiu um ambiente sólido no nosso mercado do Vale do Paraíba, pelo ambiente que a gente tem de negócios, pela colaboratividade, né, das empresas, pela credibilidade que, né, de fato, assim, porque a gente tem um mercado de pessoas sérias, de pessoas idôneas. Então, quando a gente olha para esse ecossistema, o mercado do Vale segue pujante. Acho que essa é a conclusão que a gente tira, né, de um mercado promissor. E aí, voltando a falar do macro, quando a gente olha para ano que vem, Selic, que de novo está 15%, deve começar a arrefecer. Então, um mercado que já está resiliente, quando o macro começar ainda a ajudar, quando o vento começar ainda a bater a favor, eu acho que aí a gente tem ainda bons anos pela frente, bons semestres de pesquisa imobiliária aqui da Convap pela frente. Então, a gente sai otimista com o futuro e bem contentes com o que o nosso mercado tem apresentado. Maravilha, parabéns. Então, uma consequência da feira, né? Uma feira de novo, de sucesso, 130 e poucos estantes. Talvez se o mercado não tivesse tão otimista, não sairia feira, né? Já passou, nós sabemos disso, que nós tentamos outras vezes ter feira em momentos mais difíceis e infelizmente não conseguimos colocar a feira de pé. Então, só por essa feira estar acontecendo da maneira como ela está acontecendo, que todos tinham que vir aí fazer uma visita pra gente aí, já dá para ver que realmente o mercado está otimista, né? Então, sim, isso é bacana. a gente tem novos empreendimentos. Eu com certeza na próxima pesquisa vão ter outros, porque a gente já sabe de outros empreendimentos que estão aí para serem lançados, tem velocidade de vendas, então assim, tudo isso mostra que o nosso mercado ele realmente continua aquecido, independentemente da questão da Selic que está a 15%. O índice de desemprego realmente manda bastante nisso, né? Porque a questão da família, saber se ela pode ou não comprar um apartamento, comprometer a renda dela naquele momento, e é uma região muito boa de se viver. Então, acho que todos esses elementos contribuem para a gente ver isso aqui, nosso mercado realmente andando e crescendo. As cidades aqui no Vale estão crescendo, né? As pessoas, é uma localização tão boa que as pessoas vêm para cá, né? Então ela E não querem ir embora. Com certeza. Parabéns, obrigado pela participação aqui. Valeu aí pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí, parabéns pela apresentação aí da pesquisa e da elaboração dela como um todo, né? Obrigada a vocês. Agradece. Obrigada a vocês pela oportunidade e obrigada também ao Nicolas. Acho que é uma parceria e uma coisa muito interessante assim que eu vejo é que a gente acaba se complementando. Eu trago muito essa questão numérica, dados, né? Que é a minha área, é o que eu amo fazer. E o Nicolas sempre traz esse viés do olhar dele como empreendedor na área da incorporação. Então eu acho que aí não tem como, né? Porque é realmente uma coisa muito completa, né? Então, pessoal, obrigado, agradecer ao Fabiano, Lúcio, pela parceria de longa data. Prazer enorme estar com vocês aqui, super feliz de estar na Constru Vale de novo, de ter a oportunidade de trazer a nossa pesquisa. Um agradecimento super especial à Luana aqui, porque quem carrega o piano é 100% ela, quem vara a noite é 100% ela. Eu só estou aqui para dar um pitaco ou outro ali, para tentar contribuir da maneira que eu posso, como ela falou, colocando o chapéu do incorporador. Mas, Lu, obrigado de novo, foi um prazer dividir o palco com você mais uma vez. Tenho certeza que virão muitas outras pesquisas aí pela frente. Então, obrigado pela parceria e obrigado, pessoal, pela oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho aqui. Legal, bacana. Valeu, pessoal, obrigado. Mais um Convapcast e MansaCast, aqui diretamente do Constru Vale 2025. Um abraço, até a próxima.